E eu me lembro de uma passagem, não sei quantos anos que eu tinha, que eu mexendo com as carnes, falei para minha mãe que quando eu crescesse eu ia ser açougueiro. Ela teve horror disso daí. E hoje eu tenho uma casa de carnes. Eu sou Cláudia Lobato E eu, Renato Carvalho Vieira. e estamos dando início ao É Fogo em Casa, onde vamos fazer um bate-papo sobre churrasco. E pra gente iniciar, acho que nada melhor do que a gente saber mais sobre quem é o Renato Carvalho, né? E da onde que surgiu a sua paixão pela gastronomia. Bom, Renato Carvalho é o cara que quando moleque era realmente um moleque, segundo me contam, né? Bagunceiro pra caramba, não gostava de estudar de jeito nenhum. Com uma ligação muito forte no campo, então desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, eu ia pra fazenda com meus avós, com os meus pais, e lá era aquela bagunça, né? Eu sou caçula dos netos, caçula da minha casa, então eu cresci no meio dos primos mais velhos e eu acho que isso aí ajudou a ser um pouquinho bagunceiro. E sempre lidando com os animais, sempre adorei andar a cavalo, adorava amansar cavalo, já montei rodeio, quase matei meus pais com isso daí. Mas também sempre gostei de estar presente com relação à alimentação, né? À comida em si. E minha avó, por parte de mãe, adorava uma mesa cheia. A paixão dela era comer. Então a gente sempre teve essa ligação muito forte em volta da mesa. E eu me lembro de uma passagem porque a gente também matava, né, o gado para colocar no freezer, e eu adorava ajudar a estar limpando as carnes, estar manipulando, porcionando. E eu me lembro de uma passagem, não sei quantos anos que eu tinha, que eu mexendo com as carnes, falei para minha mãe que quando eu crescesse eu ia ser açougueiro. Ela teve horror disso daí. E hoje eu tenho uma casa de carnes. E, bom, o tempo passa, na época de... Só lembrando que você também falou pra ela que você queria ser músico e ela também teve horror, né? já quis ser músico também. Mas, então o tempo passa e na época de... Bom, não sei, eu acho que já no primeiro científico, assim, não sei nem se é assim que chama hoje, indo pra fazenda, nas férias, a gente ficava lá tirando leite, cobria férias dos funcionários, e tinha uma galinha de um sobrinho meu que enfiou a cabeça na ordenhadeira, na máquina da ordenha, né, e morreu ali na hora que a gente estava tirando leite. Eu não tive dúvida, parei, ficou só meu irmão lá e eu já peguei essa galinha, fui arrumar, nunca tinha arrumado uma galinha, falei que eu ia fazer uma galinhada. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Devia ter uns, sei lá, uns 16 anos, 15, 16 anos. E já despenei essa galinha e, bom, abri ela lá, limpei, não sei se fiz certo ou não, nem lembro. Mas já joguei na panela, joguei os temperos, joguei arroz, lembro que saiu uma galinhada, o arroz transbordou da panela, porque na hora que eu joguei o arroz eu achei tão pouquinho volume, pus mais, aí na hora que ele cresceu de volume, aumentou de volume, começou a transbordar, mas enfim, acabou que a gente comeu isso aí à noite. E eu sempre gostava de estar brincando um pouco na cozinha, e churrasco, então, nem se fala. Sempre gostava de estar mexendo com churrasco ou perto de quem estava fazendo churrasco. Enfim, meus irmãos formaram em veterinária, aqui em Lavras mesmo. E eu no cursinho, tocava violão, não gostava de estudar. Eu saía do cursinho e ia para as festas, né, para animar a turma.
E isso foi engraçado porque o famoso Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque acho que se eu tivesse passado, eu fiz agronomia, comecei fazendo agronomia, mas não passei na federal aqui em Lavras, né? Também não estudava, não tinha como passar. E acabei indo para Machado. Mas você ia para as festas animar a turma em que sentido? Eu era o violeiro da turma. Entendi. Então, eu acabei passando em agronomia fora de Lavras e fui morar em República. Então lá aí que eu comecei a cozinhar mesmo, adorava fazer festa. Então a gente estava sempre fazendo jantares e eu gostava de assistir os programas relacionados à gastronomia. E churrasco então nem se fala, né? A gente fazia direto, no mínimo acho que umas 2 vezes por semana. Na época eu criava cordeiro lá na fazenda, então eu sempre levava cordeiro para a República e levava o cordeiro inteiro, então a gente passava a semana assando cordeiro, que é uma paixão que eu tenho. E, enfim, nisso eu acabei me interessando, eu comecei a me interessar mais por assuntos de gastronomia e menos por assuntos de agronomia. Eu fui fazer agronomia, acho que porque sempre, né, lidando com campo, com a fazenda, sim, pais agrônomos, irmãos veterinários, né, e acabei indo para esse meio. Então, faltava 1 ano para eu me formar, eu fui fazer uma operação da amígdala. E aí fiquei 7 dias em casa sem comer, a recomendação era que eu ficasse mais dentro de casa, não saísse no sol e tal. Então, nesses 7 dias, eu fazia café da manhã, almoço e janta, sem comer. Isso você fazia agronomia, né? Isso eu ainda fazia agronomia. Uhum. E, então, no final dessa semana, minha mãe até chegou a conversar comigo e falou, acho que você está no ramo errado, né? Acho que você tem que ir para gastronomia. Eu até levei um susto na hora, mas voltei, né, para as aulas. Fiquei 1 semana, acho, mais lá em Machado e já voltei, tranquei o curso, falei, vou tentar gastronomia e aí que começou esse caminho. E aí que eu virei estudioso, porque na gastronomia eu estudava pra caramba, sempre gostei de estudar. E me chamava pra estudar também, que né? foi onde eu te conheci, né? Então foi quando eu fui fazer a faculdade de gastronomia. Então eu começava a estudar pra caramba a gastronomia e testava, sempre fui curioso para fazer testes, sempre gostei de fazer testes, nunca gostei muito de seguir receitas, né? Eu lia receitas, pegava como base e fazia alguma coisa diferente aí, enfim. Então me formei em Franca, em gastronomia, depois fui fazer cozinheiro-chefe internacional em Águas de São Pedro, e daí voltei para Lavras, que eu queria abrir um negócio aqui. E Lavras, assim, tinha aquela fama que abria um local, passava 1 mês, 3 meses, fechava. Então o pessoal falava que Lavras nunca dava certo ou alguma coisa que eu sempre fui contra, sempre acreditei nessa cidade. E falei, não é isso, é que a gente tem, eu acho que é um outro tipo de trabalho, né? Então a gente veio com a ideia de implantar um sistema de qualidade, atendimento e serviço de cozinha. E a gente abriu um bar de culinária brasileira e japonesa. E daí foi o maior sucesso. Graças a Deus a gente tinha fila na porta a gente abria de terça a domingo, era fila na porta de terça a domingo, 1 ano, 2 anos, assim foi. Durante 7 anos, que foi o tempo que a gente ficou com esse estabelecimento. Então a gente começou a mudar esse conceito que tinha em Lavras, né? Mostrando que sim, que era possível e que aqui dava certo sim a gente abrir um negócio de qualidade que o pessoal estava procurando. Mas aí, da onde que veio o churrasco na sua vida, né? Ligado ao negócio? Tá, o churrasco em si foi 1 ano depois. Churrasco sempre teve presente na minha vida, né? Sempre gostei. E sempre adorei mexer com carne. Então, 1 ano depois que a gente abriu esse bar, um dos meus irmãos me chamou para abrir uma casa de carne, um açougue.
E eu falei, vamos lá, vamos abrir. Então a gente começou com um pequeno açougue e foi crescendo e a gente fez uma área com churrasqueira, né? E que a gente estava com a ideia de fazer para eventos. E daí, bom, tempos passaram, fizemos eventos e tal, e o pessoal começou a pedir para a gente abrir o estabelecimento para happy hour e tudo mais, para começar a fazer carne, usar essa churrasqueira, e eu, opa, sempre gostei, falei, é a hora. Então, acho que 2 anos depois desse açougue aberto, 2, 3 anos, não sei, não recordo assim agora de cabeça, eu vim para cá, fiz uns testes, comecei a testar e comecei a estudar mais a fundo a parte de churrasco. Então a gente montou o esquema para os happy hours aqui. E aí, churrasqueira todo dia acesa, Bombando. Carne na brasa, e bombamos o Empório da Carne, né, que era o nosso segundo estabelecimento. E aí o churrasco tomou conta. E tomou conta. Já começou com eventos também. Aí eventos de churrasco, e há um ano atrás comecei a participar dos eventos festivos de churrasco aí pelo Brasil. Então, fogo de chão. Seu próprio evento também, né? Montamos um evento de churrasco aqui em Lavras, né? Então, o primeiro foi o ano passado, né? Ano de 2019. Que foi um sucesso. Foi muito legal. Então, aí já relacionado com fogo de chão e tudo. E hoje a gente segue nesse meio, nesse caminho, daí que chegou o churrasco como a parte profissional. Mas aí me explica uma coisa. Como que você lida? Você tem isso muito no profissional e teve sua trajetória de churrasco. Mas e aí em casa? Você gosta de fazer churrasco também? Porque aí você trabalha tanto com isso, você tá tanto dentro desse mundo, a hora que você chega em casa, você quer fazer churrasco? Bom, tem... A gente trabalha com churrasco de terça a domingo. Domingo só no horário de almoço. Então, eu chego domingo e faço churrasco em casa para a família. Eu gosto muito de fazer em casa, porque em casa é a hora que dá pra gente testar, é a hora que dá pra gente, né, pôr uma ideia, sei lá, que tá na cabeça aí e ver se dá certo, porque aqui no profissional a gente tem caminhos a serem seguidos. Em casa eu tô livre, eu tô leve, eu tô solto, e é a hora de brincar bastante, é a hora de errar tudo que eu tenho que errar. Eu que o diga. Ele fica lá fazendo experiências e se diverte. Parece um menino no brinquedo. É isso aí. É muito legal. E é muito legal você ver quando a pessoa tem paixão pelo que ela faz, que ela gosta do que ela faz. Então, é muito legal isso. É isso aí. E aí, me conta um negócio. Quando você vai na casa de alguém, no churrasco de amigos, você é o churrasqueiro da parada ou você fica sentado conversando e degustando o que o pessoal faz? Como que é? Eu tenho ido pouco, né, em churrasco. Gente que trabalha nesse ramo e os horários. Mas é interessante que, assim, a primeira reação que o pessoal tem é falar, vamos fazer churrasco para quem mexe com churrasco, especialista em churrasco e tal. Cara, a gente ama comer de qualquer jeito, sabe? Então, para mim é tranquilo, eu gosto da experiência, da vivência que a gente está tendo ali, de conversar. Enfim, ali acaba surgindo, lógico, assuntos relacionados ao que pode fazer para melhorar ou não. Mas eu fico bem à vontade. Na verdade, a maioria do pessoal fala, não, você já mexe com isso o tempo inteiro, deixa que eu vou fazer. E fica conversando aí, vamos conversar, vamos bater papo, faz tempo que a gente não encontra. Então, eu acho que eu faço até menos, né? A não ser quando, sei lá, a gente já combina de ir para eu fazer pro pessoal. Mas quando eu vou para uma reunião de turma, tem sempre alguém que tá assando, e uma hora um tá assando, uma hora sou eu. Você sempre vai pra churrasqueira, em algum momento eu fico beirando. É um imã. Ele tá lá. Você quer achar o Renato ali, no churrasco, você vai lá perto da churrasqueira, que é onde ele tá. Ali é meu canto, então eu fico ali. Mas não sou de ficar dando palpite também, a não ser que a pessoa me pergunte. Aí eu falo alguma coisa do que eu acho que poderia melhorar, né? Então... Mas não é que eu
que eu vou para churrasco, para encontro de churrasco e sou eu o churrasqueiro ali o tempo inteiro. Não, muito pelo contrário. A gente, quando está em bacana de reunião de churrasco em família ou em amigos, O seja lá o churrasco que em for, si, né? sempre tem um que está assando um pouco, aí depois sai esse, entra outro, sai esse, entra outro. Então a gente fica... Bom, é um churrasco normal, igual... O negócio, acho que do faz em churrasco em si, seja em negócio, seja em casa, o churrasco em si, é exatamente essa união. É a união, né? É a união, é a conversa, é o bate-papo, é um momento prazeroso em conjunto, né? A descoberta do fogo, né, em estudos, fala que é daí que começou a parte de socialização, né? Então, que o pessoal começou a reunir ali em volta do fogo e aí começavam mais as conversas. Então, já isso não tem dúvida. Você acende um fogo, o pessoal senta em volta e aí fica já essa parte do social bem bacana. Aí, né, finalizando, eu gostaria de dizer a vocês, como ele já citou, que ele é o músico da parada, sempre foi, lá da época de antigamente. Eu não sou mais, não. E ele tem os dons de músico que, infelizmente, eu não me lembrei de trazer um violão para poder mostrar para vocês, para finalizar com chave de ouro. Mas outro dia a gente toca, vai. Deixa aí se vocês os comentários, se vocês gostariam de ver mais um dote desse churrasqueiro aqui, tá bom? Muito obrigada pelo bate-papo e até o próximo. É Fogo em Casa. Valeu.